Bom, iniciou a gravação. Bom dia a todos, essa é a aula de revisão de bioquímica, tá? Vai ser uma aula breve. Essa aula vai ficar gravada aqui, então é só acessar o link que você chega a ela. E posterior à aula, eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Essa aula ela segue o exercício de revisão número 5 e vamos para a aula. Bom. Então, essa questão aqui fala assim, ó. Observe a estrutura abaixo e responda. Então, temos a estrutura aqui, tá? Essa estrutura, ela tem uma estrutura de um monossacarídeo e algumas perguntas são pertinentes a essa estrutura. Eu vou botar aqui a camada de branco. Para ficar mais homogênea. Melhor. Melhor. E o pincel vou botar de preto. Então, vamos falar um pouco sobre essa estrutura e responder. Então, começou a revisão. Então, vamos ter a estrutura, tá? A estrutura. Aí, a partir da estrutura, vamos ter algumas observações. Nos monossacarídeos, eu vou ter dois tipos de monossacarídeo. O monossacarídeo, que eu vou chamar de aldose, e monossacarídeos de cetose. Tá? Então, os aldoses apresentam na sua estrutura C-O-H. Já as cetoses apresentam C-O. Então, nesse caso aqui, desse monossacarídeo, observe que eu tenho um C-O-H. Então, é uma aldose ou cetose? Isso aqui é uma aldose. Só que ele pergunta assim, que grupo funcional é isso? Aldeído ou cetona? Aldeído. Então, toda aldose, ela é um aldeído. Toda cetose é uma cetona. A segunda pergunta, ela fala sobre a assimetria dos carbonos. Então, assimetria. Então, sobre a assimetria do carbono, o que precisamos de entender? Que os carbonos, eles são simétricos, ou eles podem ser assimétricos. Simétricos quando eu tenho 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios. Assimétricos quando eu tenho um hidrogênio ou nenhum. Observe que a ligação dupla torna ele simétrico. Então, vamos analisar aqui a cadeia dessa estrutura. Isso aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4 e esse é o carbono 5. Ok. Então, o que acontece? O carbono 1, ele é simétrico. O carbono 2 tem um hidrogênio. Ele é assimétrico. O carbono 3 tem um hidrogênio. Ele é assimétrico. O carbono 4 tem um hidrogênio. Ele é assimétrico. O carbono 5 tem 2 hidrogênios. Então, ele é o quê? Simétrico. Então, a questão pergunta, quantos carbonos assimétricos possuem? Então, eu tenho aí 1, 2, 3 carbonos assimétricos. Se eu tenho 3 carbonos assimétricos, quantos isômeros opticamente ativos? Então, você usa a fórmula. Se eu tenho 3 assimétricos, o N é igual a 3, pois o N é o número de carbonos assimétricos. Então, a fórmula é 2 elevado a N. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 16 carbonos, né? Isômeros opticamente ativos.
Para saber se ele é D ou L, você vai olhar o penúltimo carbono, que no caso é o carbono 4. Esse é o penúltimo carbono. E vai olhar a hidroxila, o OH. Se o OH está para a direita, ele é D. Se o OH está para a esquerda, ele é L. Nesse caso aqui, ele é D. Quantos Professor, carbonos? Um momento, por favor. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 carbonos, ele é uma pentose de 5. Essa estrutura, ela é uma estrutura fechada? Não. Então, isso aqui está errado. Por quê? Apresenta uma estrutura cíclica fechada. Não, ela é aberta. Apresenta uma estrutura cíclica? Errado. Ela é aberta. Não apresenta estrutura cíclica. Sim, ela não apresenta estrutura cíclica. Então, isso aqui, ela é certa. Pergunte, meu amor. Pergunte. desculpa ter interrompido. Eu Não, queria que o tranquilo. senhor, se pudesse, repetisse isso dos carbonos assimétricos e simétricos, por favor. Vou fazer um outro exemplo. Agora, imagine que eu tenho esse monossacarídeo aqui. Imagine que eu tenho esse monossacarídeo. Primeira pergunta. Aldose ou cetose? Quando você vem aqui no carbono, 1, dupla OH. Aldose, logo ele é um aldeído. Segunda pergunta. Quantos carbonos assimétricos? Vamos lá, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai olhar o hidrogênio. Hidrogênio, cadê você? Você. Se eu tenho um hidrogênio, ele é assimétrico. Carbono 3, você tem quantos hidrogênios? 1. E esse com OH? Não conta. Então, ele é assimétrico. Carbono 4, você tem quantos hidrogênios? 1. Você é assimétrico. Carbono 5, você tem o OH de um lado e um hidrogênio do outro. Então, você é assimétrico. Só que o carbono 6, ele tem 2 hidrogênios ligados ao carbono. Ó. Sai. Então, ele é simétrico. E o carbono 1 tem dupla O. Se tem dupla O, é simétrico. Então, essa estrutura, ela conta com quantos carbonos assimétricos? 1, 2, 3, 4. Então, dessa forma, eu tenho 4 carbonos assimétricos. Ou seja, meu N é igual a 4. Para achar os ativos, é 2 elevado a N. 2 elevado a 4. Eu tenho 64, né? Deixa eu ver. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 4, tenho aqui 16. Lá eram 8, né? Eu errei essa conta aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Pronto. A próxima pergunta é o tipo D ou L. Aí você vai no penúltimo carbono, que é o 5, e vai olhar o OH. Veja que o OH, ele está na esquerda, então ele é do tipo L e o nome do monossacarídeo. A próxima pergunta é se ele é aberto ou fechado. Ele é aberto, é uma cadeia aberta. Não é cíclica. E quantos carbonos ele tem aqui? 6. Se ele tem 6 carbonos, ele é uma exose.
Então, essas são as informações para a primeira questão. Então, treinem isso. Para a segunda questão, eu tenho uma estrutura aqui. E ela é uma estrutura fechada, certo? Essa é uma estrutura fechada. Aí eu pergunto, letra A. Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Primeiro, é um monossacarídeo. Só que ele é cíclico. Se ele é cíclico, temos que classificar A.1 ou A.2. Ele é um piranose ou um furanose. Primeira coisa quando você vê uma estrutura fechada. Pirano, 5 carbonos internos. Furano, 4 carbonos internos. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Dentro da estrutura fechada. Não conta com esse. Então, tem 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4, essa estrutura fechada de monossacarídeo cíclica é do tipo furanose. A segunda coisa que vocês têm que, né, observar como a estrutura é fechada é se ela é do tipo beta ou se ela é do tipo alfa. Para saber se ela é do tipo beta ou do tipo alfa, você vai olhar o carbono 1, que é chamado de anomérico. Esse é o carbono 1. Você vai olhar o carbono 1 e vai ver seu OH. Se seu OH estiver alinhado com um oxigênio, ele é do tipo beta. Mas se o OH não estiver alinhado com o oxigênio, ele é do tipo alfa. Então, essa estrutura ela é do tipo beta. Então, é só isso que vocês precisam entender sobre a estrutura fechada. Se ela é piranose ou furanose, se ela é do tipo alfa, se ela é do tipo beta, e entender que eu tenho nessa estrutura um carbono anomérico, que é um carbono reativo. Só isso. Próxima questão, ela vai falar um pouco sobre agora, saímos dos monossacarídeos e vamos um pouquinho sobre os disacarídeos. Professor, o que pode cair na prova sobre os disacarídeos? Primeiro, o nome da estrutura. Então, letra A, o nome. Primeiro passo, primeiro eu vou dar o nome. Vou botar aqui por passos. Então, aqui. Disacarídeos. Letra A, o nome. Nome. Primeiro passo. O nome do primeiro monossacarídeo. Segundo passo. O nome do segundo monossacarídeo. Então, o primeiro monossacarídeo vai ter, no início da frase, o tipo de ligação, se é O ou se do tipo L. Em seguida, vem o nome do monossacarídeo, mais nome, mais o final, IO. Depois, vem o tipo de ligação, do X para esse. Se é do tipo alfa ou é do tipo beta. Isso aqui você vai dizer também. Aqui na frente vai vir o tipo dele, se é D ou L, se é alfa ou beta. Aqui no segundo nome, se é alfa ou beta, se é D ou L, mais o nome, mais os.
Então, vamos sair da teoria e ir para a prática. Então, aqui, qual é o nome desse cara? Primeiro é o tipo de ligação. Tipo de ligação. O. Tipo de ligação O. Glicosídica. Aí vem o nome do monossacarídeo. D. Beta. Galacto. 1, 2, 3, 4, 5. Furanosio. Entre parênteses, o tipo de ligação. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Então, a ligação é do tipo 1, 4. E em seguida o nome do segundo monossacarídeo. E beta glico. Se tem 4 carbonos, furanose. Então, o nome do monossacarídeo. A letra B ele quer perguntar se é monossacarídeo ou disacarídeo. A resposta é disacarídeo, porque eu tenho 2 monossacarídeos. Na letra C, possui ligação glicosídica? Sim. Do tipo O. A ligação glicosídica é essa aqui, ó. Essa é a ligação do meio, ó. Essa é a ligação glicosídica. Está unido por uma ligação glicosídica do tipo N? Não, é do tipo O, porque no meio tem O. Se no meio o professor tivesse N, seria do tipo N. Então a resposta aqui é não. E na letra E, é glicoconjugado? Também não. Glicoconjugado é um oligosacarídeo. Próxima questão, ela é bem legal, tá? Ela é uma questão que remete à prática. Então, você precisou estar na aula prática para entender esse tipo de questão. Então, temos aqui uma foto, né, que mostra os 3 tubos de ensaios. Ó, B, P e T, né? O branco, padrão, e o da testagem. Esse é o teste calorimétrico enzimático para a dosagem de glicose. Então, vamos marcar verdadeiro e falso. O B é o branco, de acordo com a aula prática, sim. O B é o branco. O T é o padrão? Não. Falso. O T é o teste. O P é o padrão que contém apenas enzima? Não. Falso. O P é o padrão que contém enzimas e a glicose. 100 miligramas por decímetros litros. O tubo B tem grandes quantidades de glicose? Não. Falso. O tubo B, ele não tem glicose. Não tem glicose. Bom, além disso, né, eu vou olhar aqui. O T é o teste. Ele é formado por enzima mais glicose do sangue. O P, ele é formado por enzima mais glicose padrão. E o B, ele é apenas enzima. Só isso. Como ocorre o teste? Como ocorre o teste? A enzima, ela vai reagir com a glicose, seja ela contida
no plasma, seja ela contida no padrão, é uma enzima, né? É uma enzima oxidase, que é uma catalase, oxidase. Dessa reação, eu libero a enzima e formam-se dois substratos. Minto, formar um substrato. Vem, então, a segunda enzima. Essa segunda enzima é uma enzima peroxidase, que catalisa esse segundo substrato. Então, tem a liberação dessa enzima, da segunda enzima, e esse substrato, ele passa agora a ter uma coloração roxa. Então, se o tubo de ensaio tiver nessa coloração roseada roxa, é porque eu tenho a presença de açúcar. Se o tubo de ensaio tiver essa coloração mais amarela, pastê, é porque aqui eu não tenho a glicose, como mostra aqui na imagem. Aqui eu não tenho glicose, aqui eu tenho glicose, aqui eu tenho glicose. Beleza. Oxe. Gente, se preocupe não, que ela dá para ficar gravada. Não está conseguindo trair. Bom, continuando ali ainda, né? O tubo T contém glicose, verdadeiro. O P corresponde à solução padrão de glicose com concentração definida, verdadeiro. Todos os tubos contêm glicose, não. O B não tem glicose. Esse método é baseado em enzimas que permitem medição precisa e específica de glicose, presente na matriz do plasma sanguíneo. Os resultados são medidos como espectrofotômetro, sendo a automação possível, verdadeiro. A próxima questão vai falar sobre a relação pH-pKa. Então, vamos para a questão. Então, relação pH e pKa. Então, vocês precisam entender essa relação, tá? Essa relação ela vai dizer a natureza da espécie. É simples. Passa uma retinha pKa. Se tiver abaixo do pKa, eu tenho a espécie A. Se eu tiver acima do pKa, eu tenho a espécie B. E se eu tiver no pKa, eu tenho A mais B. Só isso. Vamos para cá. Observando aqui. Eu tenho o pKa, 6,35. Valores abaixo do pKa, eu tenho essas espécies. Valores entre o pKa1 e o pKa2, eu tenho essa espécie. Analito. Acima desse segundo pKa, eu tenho essas espécies de analito. Então, eu posso ter tanto as espécies a espécie B e a espécie C. Vamos lá. Se a concentração do íon bicarbonato aumenta, o pH, íon bicarbonato é esse cara aqui, ó. HCO3 menos. Ele é o íon
Bicarbonato. E o bicarbonato, se você aumenta, o pH vai fazer o quê? Aumentar também, ó. 10, 11, 12, 13, 14. O pH, ele aumenta, bebê. Tô bandida. Bom, vamos lá. Se a concentração do CO2 aumenta, CO2 aumenta. CO2, cadê você? Ó eu aqui, ó eu aqui, ó eu aqui, ó. Se a concentração do CO2 aumenta, o pH ele vai o quê? De 6 para 2, diminuir. Se o pH do sangue for 4, se for 4, a concentração do CO2 aumenta ou diminui? Aumenta. Olha o CO2 aqui, ó, no 4. Se o pH do sangue for de 12, cadê o 12? Ó, achei. A concentração do HCO3 aumenta ou diminui? Aumenta. Então é isso. Você vai olhar e verificar aqui na tabela. Não tem segredo nenhum. Vou dar um outro exemplo. Tem uma tabela que tem um pKa. Só tem um pK1. E aqui eu tenho A, eu tenho B. Aqui o pH é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá. Se a concentração do B, aumenta, o meu pH, ele aumenta. Se a concentração do A aumenta, o meu pH, ele diminui. Se o pH for de 4, aumenta a concentração de A. Aumenta A. Se o meu pH for de 2, aumenta a concentração de A. Se o meu pH for de 8, aumenta a concentração de B. Se o meu pH for de 12, aumenta a concentração de B. Tá? Se aumenta de B, consequentemente, diminui A. Diminui A. São inversamente proporcionais. Só isso. Bom. A próxima questão vai falar sobre o lipídio. Então, lipídio. Eu vou dar uma estrutura lá e vou pedir a fórmula empírica. Então, para achar a fórmula empírica, primeiro passo, você tem que contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, para a letra A, ele quer a fórmula empírica, ou também chamada de fórmula lipídica. Então, eu tenho 18 carbonos. 2 pontos. O segundo passo é ver a quantidade de ligação dupla. Veja que eu tenho ó, uma ligação dupla, 2 ligações duplas. Então, eu vou ter 2 ligações duplas. E eu agora vou dizer a posição. O delta refere-se à posição da dupla. Ou das duplas. Como eu tenho 2, então vamos contar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, a primeira ligação dupla está entre o carbono 9 e 10. O de menor valor é 9. Coloco aqui 9 em cima do beta, do delta. E a segunda ligação dupla está entre o 12 e o 13. O menor valor é de 12. Então, essa é a fórmula lipídica. Letra B. Classifique a cadeia. Então, ela é o quê? Tem ligação dupla? Tem. Então, ela é classificada como classificação. Ela é insaturada, certo? Por conta da presença dessa ligação dupla. Logo, ela é insolúvel, ela é um pouco mais solúvel. Trata-se de um ácido graxo? Sim. Por que ela é um ácido graxo? Porque ela tem a parte de hidrocarboneto e lá na pontinha, ó, o COOH, que é o ácido carboxílico. Sim. É anfipático? Sim. O que é anfipático? Anfipático é que tem uma parte apolar e tem uma parte polar. Toda molécula que tem uma parte apolar e uma parte polar são denominados de anfipáticos. Bom, e a última questão vai falar sobre os triacilglicerídeos. Certo? Então, vamos lá. O que pode cair do triacilglicerídeo? Trata-se de um acil, de um diacil? Não. Eu tenho cada zigue-zague desse é um acil. Então, aqui, um acil, 2 acil, 3 acil. Então, se eu tenho um acil, 2 acil, 3 acil, eu tenho um triacil. Falso. Trata-se de um triacilglicerídeo verdadeiro, só que monossaturado, não. O A é saturado, só que o B é insaturado devido à ligação dupla, e o C é insaturado devido às ligações duplas. Então, é um poliinsaturado e não um monoinsaturado. Falso. Trata-se de um triacil polissaturado? Sim, verdadeiro. Apresenta nessa estrutura um glicerol, com certeza. Ó, o glicerol aqui. É a unidade formadora. Ácidos graxos são esses caras aqui, de azul. Ácido graxo. O trioacilglicerol são formados por ácidos graxos. São 3. Por um glicerol de vermelho. E por ligações ésteres, que são esses caras aqui de roxo. Então, essa questão ela está altamente verdadeira, bebê. Lipídio e armazenamento, sim. Bom, não deixem de estudar os polissacarídeos depois pelo livro, tá? Pelo livro. Eu copio e colo na prova, basicamente. Pelo livro que eu fiz. Que é baseado no Lende, que é o pai da bioquímica. O livro do pai da bioquímica, Lende. Então, estudar glicosaminoglicano, tá? Vocês vão precisar entender a parte teórica, biológica, porque as aulas eu estou dando mais a parte estrutural, e os diferentes tipos de glicosaminoglicano. Tipos de glicosaminoglicano. Então, dá uma atenção especial para glicosaminoglicano. Dá uma atenção especial para glicosaminoglicano. Alguma dúvida, minha gente?
Todo mundo Não. morreu? Tá bem? Alguma dúvida? Eu não senti, não, por enquanto, né? Positividade. É isso. Tem muito o que falar. A aula estava até 11, mas graças a Deus acabou antes. Agora eu vou disponibilizar essa revisão para os demais alunos que não conseguiram acessar. Vai estar no YouTube. Eu vou parar aqui a reunião para que ela fique disponível.